Salve pessoal, tudo bem? Ralph Peter com vocês novamente, programa Livros em Revista, que vai ao ar toda segunda-feira às 19 horas, com imagens geradas pela BCC Television, e agora o programa fica também disponível no nosso site livrosemrevista.com.br, que espera receber a visita de todos vocês, mesmo porque no site não tem só as entrevistas, há também artigos de gente importante, que fala, que opina, muito interessante, e eu acredito que vocês vão gostar também. O programa Livros em Revista sempre tem, como eu faço questão de enfatizar, o firme propósito de levar até vocês um bom entretenimento com um elevado teor de cultura, que também naturalmente acontecerá dentro de poucos instantes. Antes de passar, primeiramente, assim, diretamente, melhor dizendo, para o nosso convidado especialíssimo, que veio de longe, de Pindamonhangaba, de aqueles lá, Taubaté, né? Nos honrar com a presença, eu quero deixar bem claro para todos vocês, como deixo sempre, infelizmente eu não falo isso toda hora, mas hoje cabe. Nós não temos nenhum viés político, credo, cor, religião, inclinação sexual, nós não temos nenhum tipo de prurido, nenhum tipo, inclusive, de contestação. A única exigência básica que fazemos é que o convidado que aqui irá sentar-se tenha um bom conteúdo e, principalmente, um conteúdo honesto, seja qual for a sua opinião ou inclinação. Ao meu lado direito, Nicodemos Sena, um ativista, um sujeito bravo, honestíssimo, e que, ao longo da sua carreira, resolveu também montar uma editora, mas nós vamos falar da editora, que é uma coisa muito bonita, muito simpática, e também com livros, assim, bastante honestos, como eu gosto de falar sempre. Vou falar dele primeiro. Nicodemos Sena, paraense, jornalista e escritor, várias vezes laureado, diga-se, ele trouxe aqui um calhamaço de livros que ele... É um maluco, está sempre escrevendo esse cara. E sempre lembrado em revistas literárias especializadas, particularmente no exterior, o que é um outro gravame nosso. Os nossos bons autores normalmente são mais lembrados fora, em Portugal principalmente, no exterior, Argentina, Uruguai, Paraguai, e nós aqui às vezes nem conhecemos a sua existência, desafortunadamente. Mas nós vamos mudar essa história, esse viés vai ser mudado. Ex-diretor da União Brasileira dos Escritores, a famosa UBE aqui de São Paulo, e lançou recentemente um libelo que é o Ladrões nos Celeiros, Avante, companheiros, pela editora Letra Selvagem, que é, por coincidência, a editora dele. Meu caro, muito obrigado por ter vindo. Desculpe esse introito todo aqui, mas ele se faz necessário, porque você é uma pessoa importante e acredito que ainda tornar-se-á uma pessoa de cunho mais elevado, e eu faço votos que isso assim seja. Meu caro, o que é que o nosso espequinauta vai encontrar nesse teu livro aí, Ladrões nos Celeiros, Avante, companheiros? Bom, primeiramente eu quero agradecer, né, as palavras que você acaba de falar, me chamou de bravo, né? Bravo no sentido de forte, né? Forte, de persistente. Com né? certeza. O meu pai, que tem 83 anos e que é um caboclo da Amazônia, que mora comigo hoje, ele diz que ele é uma aroeira. Aroeira é uma madeira, né, de lei, que ela tem a característica, ela verga, mas não quebra. É bravo, né? Você sabe que essa é a filosofia do judô, inclusive. O judô nasceu, verga, vai até o chão, mas na sua leniência, volta. Aliás, você, você me perdoe, eu não conhecia você pessoalmente. Você morou a tua infância com os índios? Isso. Deve ser uma experiência fantástica, né? Eu nasci na fronteira do estado do Pará com o Amazonas, na Amazônia brasileira, né? Nossa. E na nascente de um afluente do rio Tapajós, no rio Arapiuns, né? Arapiuns é o nome de uma tribo extinta.
Ali era, né, era uma região densamente povoada pelos Arapiuns, onde eu nasci. E eu vim para a cidade com 7 anos de idade, né? Embora eu seja branquela assim, mas eu tenho sangue indígena no sangue. Eu tenho sangue indígena, meu pai é um caboclo, né? Mas casou com uma mulher de origem portuguesa, né? De classe média da cidade. E eles foram morar lá no mato, no oco da selva. E com 7 anos de idade, eles me trouxeram com meus irmãos para a cidade. Né? O que ficou dessa experiência indígena? Que eu fico curiosíssimo. Ficou como sempre, é um período muito forte, né? Até os 7 anos de idade, a criança tem muitas memórias, né? Certamente você tem também muitas reminiscências desse período, não é? Tem. Então ficou muito forte em mim, né? O ambiente de selva, de rio, a possibilidade de você viver múltiplas relações, né, com a natureza. Isso ficou entranhado em mim. Isso se reflete na minha literatura até hoje. O senso de liberdade fica. De liberdade, né? Então eu tenho muita memória desse tempo e também é uma região e é um local que eu volto sempre, né? Eu tenho um contato muito íntimo com a Amazônia, sempre tive. Né, voltando lá, ficando temporadas. Meus primos, alguns deles, né, ainda continuam morando no mesmo lugar onde eu nasci, da minha idade, são caboclos, né? Eu tenho meu primo Nelson, né, que, por exemplo, ele está com 60 anos também, a minha idade. Ele é um caboclo que nunca usou sapato. Uma vez eu levei de presente para ele um sapato, ele foi usar o sapato e 5 minutos depois ele me devolveu. Não quero isso, primo. O pé dele é assim hoje. Né? Eu imagino. Mas ele é um doutor de selva, Então, quando eu vou lá, né, eu me deixo conduzir com ele, vamos caçar juntos. Caçar é uma maneira de dizer, porque hoje eu não tenho mais coragem de atirar, né, num animalzinho. Eles atiram, né? Eles matam. Porque eles matam para comer. Sobrevivência. Para sobreviver. Né? E é o suficiente para comer. Não são predatórios. Não são predatórios. Lógico, claro. Até porque eles não têm geladeira, não tem luz elétrica. Né? Então não adianta ficar armazenando, não tem como armazenar. Então eu nasci lá, Ralph, nessa região, vim para a cidade, estudei, tive oportunidade, né? Embora pobre, de uma extração pobre, né? A minha mãe era uma mulher muito ladina, muito faladeira, né? E já escolarizada. Então ela conseguiu em Santarém do Pará, que é a cidade do oeste do Pará, capital, digamos assim, né, daquela região, hoje é uma cidade com 300 mil habitantes, com todos os problemas das cidades grandes já hoje. Qual que não tem? Mas quando eu vivi lá, na década de 70, né, 80, até eu vir para cá em 77, era uma cidade completamente ilhada, isolada, né, do resto do país. Não havia ainda estrada Santarém-Cuiabá, que tem hoje, uma estrada precária, mas existe, né? Eu lembro que para a gente ir para a capital, para as pessoas irem à capital, né, era assim, de barco, uma viagem de 5, 6 dias de barco, e cara. Impraticável. Eu vim conhecer a capital de passagem, em 1977, já com 19 anos de idade, de passagem para São Paulo. Eu fiquei uma semana, né, em Belém, não conhecia a capital do estado até então. Então eu vim para São Paulo em 77, com toda essa carga, essa experiência de Amazônia, moleque de rio, de mato, né? Na cidade, eu morava na última rua da cidade, uma cidade pequenina de 5 mil habitantes, eu morava na última rua, que nem merecia o nome de rua, na verdade era um caminho. E a minha, um passadiço a minha brincadeira com os colegas, né, era quando saía da escola, a gente armar arapucas e caçar na selva já. A minha avó, né, que me criava, né, eu cresci com a minha avó. A família estava lá, mas minha avó me pegou para xerimbabo. Xerimbabo é o bichinho de estimação. Xerimbabo? Xerimbabo, tupi, né? Então eu era o bichinho de estimação da minha avó. Ela realmente me raptou da família, né? E nunca mais voltei. Me cultuou, Daí eu devo muito a essa minha avó, uma mulher autoritária, matriarcal, né? Que ralhava com meu pai, já adulto, né? Colocando o dedo no nariz do meu pai, principalmente quando meu pai ia me reivindicar. Eu cresci vendo meu pai e minha mãe me reivindicando de volta. Olha só. E a minha avó, né?
Se manteve firme. Firme ali, fazia chantagem, né? E tal. E eu cresci com essa disputa. Eu fui muito amado, na verdade, né? A minha avó me queria, meu pai me queria, mas eu sofri porque não cresci com meus pais. O mais legal é você ter consciência disso, né? É. Então, meus personagens, tudo isso, a minha vida, assim como eu sou um escritor, eu sou um escritor que escreve muito em cima das suas vivências. Então, esse período de selva amazônica, né? E essas relações conflituosas que eu tive em família, né, aparecem na vida dos meus personagens. Qual deles, por exemplo? Né? Esse aqui, por exemplo? Esse aqui, Choro por Ti, Belterra, né? Belterra é uma cidadezinha encravada no Rio Tapajós, a 50 quilômetros de Santarém, né? Hoje é uma cidade, mas até 2005 era uma vila. Esse é seu tio, senhor? Meu pai. Seu pai? Isso aqui é meu pai, Ralph, Esse é seu pai. né? Eu fiz questão de colocar meu pai na capa. A história desse livro é muito interessante. Ele é uma narrativa, mas eu fiz questão de não disfarçar, não escamotear o nome dos personagens. Eu quis fazer uma homenagem mesmo ao meu pai, que está vivo, Bernardino Sena. Ele foi um menino abandonado, porque a minha avó, que me criou, ficou viúva com 19 anos de idade e 5 filhos. O meu avô, Bernardino Sena, Francisco Sena, morreu com milhares de pessoas, assim, no período de 30 dias, mais ou menos, de um mês, dizimado por uma peste de impaludismo. Uhum. Hoje, o impaludismo se sabe que é malária, mas lá em 1920, 30 mais ou menos, na Amazônia, nem se conhecia, né, bem como que era aquele processo todo das pessoas morrerem. Era picada de inseto, do anofelino, né? Então, meu avô e várias pessoas da minha família foram mortos. Epidemia, né? Miserável. Epidemia. E o meu pai sobreviveu. E ele cresceu sem a mãe, com 13 anos de idade, ele reencontra com a mãe, ela já morando em Belterra. Em 1914, 4 anos atrás, eu voltei a essa cidade com meu pai, como turista. Eu cresci ouvindo ele me contar essa história, né, desse período em que ele reencontra a mãe em Belterra. Belterra era administrada pelos norte-americanos, em pleno governo, em pleno Estado Novo. O Vargas. O Vargas fez um acordo com os norte-americanos, né? Cedeu aquele território que os americanos instalaram a plantação de seringa de uma maneira científica, planificada, tudo, né? Para suprir a necessidade do látex, né? Com o qual se fazia os pneumáticos, tendo em vista que os seringais da Malásia, da Inglaterra, né? Caíram em poder do eixo, da Japão, né, naquele conflito da Segunda Guerra Mundial. Então, os americanos que já estavam interessados na Amazônia, né, intensificaram a produção do látex e da seringueira, da Hevea brasiliensis, lá nesse período, nesse território de Fordlândia e Belterra. Por que eu estou falando isso? Tem a ver com esse livro. O meu pai, ele cresceu, morou 5 anos no período da Segunda Grande Guerra Mundial, nessa cidadezinha administrada por norte-americanos, com mão de obra brasileira, né? Então eu voltei em 2014 lá com meu pai e fiquei um dia andando com ele, né, nas estradas de Belterra. Lá as ruas são chamadas de estrada. Estrada 1, estrada 2, estrada 3, né? Mantém essa nomenclatura da época dos norte-americanos, porque realmente eram estradas, né? Na margem das estradas estavam as plantações feitas em quadras, né, das seringueiras, né? Esse é um dos projetos malogrados da Amazônia, mais um deles, né? Esse aqui também faz parte dessa saga? Esse aí foi o primeiro romance meu. Com esse você ganhou alguns bons prêmios, não é? Esse livro aqui eu escrevi, foram 10 anos pesquisando e escrevendo esse livro, 10 anos. A Espera do Nunca Mais. A Espera Nunca Mais. E foi uma viagem, né? Foi uma coisa muito, muito profunda esse processo de escrever esse livro. Eu tinha escrito contos, publicado em revistas, né? Mas sem nenhuma pretensão. Mas chegou um momento da minha vida, com uns 30, 34 anos, que eu tinha de tomar um rumo da minha vida, né? Eu era jornalista, formado em Direito pela Universidade de São Paulo, e com esse amor muito grande pelos livros, pela literatura,
Eu lembro que quando eu vim para São Paulo com 19 anos, eu trouxe na bagagem, na minha sacola, uma novela, um romance escrito à mão, que eu escrevi entre dos 13 aos 17 anos, né? Numa fase em que eu não tinha condição nenhuma de ser escritor, evidentemente, né? Que mal conhecia as regras do português, né? Não tinha aquele estofo para escrever um romance, mas eu trouxe. Então esse negócio de escrever livros, de ser escritor, é uma coisa que eu não sei nem quando apareceu. Aliás, eu sei, é quando eu li Ressurreição de Machado de Assis. Em 1973, um professor de português, lá em Santarém, nos obrigou a fazer um trabalho em grupo, né, eu e os meus coleguinhas, né, sobre esse romance. Despertou aí? Despertou. Eu me apaixonei pela literatura, né? Até então a minha brincadeira era futebol, né, brincar, caçar, tomar banho de rio, né, correr. A partir da leitura de Ressurreição de Machado de Assis, realmente eu despertei, né, para esse mundo imaterial, o mundo da cultura, né? Aí eu desandei a ler romance de Machado de Assis. Eu tinha adeus, Rio. Adeus. Depois adeus, veio Arapuca. Adeus. Depois Arapuca. Eu virei aí vieram as espinhas, né? As espinhas. Eu me achava muito feio, né? Tímido, morando na última rua, estrada, no caminho da cidade, né? Então eu me afundei nos livros. Depois veio o Graciliano Ramos, né? Que também foi uma revelação para mim, né? Anos depois, né? Vidas Secas, etc. Depois Dostoiévski, né? Já em São Paulo eu descobri Dostoiévski, né? Porque em Santarém eu não tinha Dostoiévski. Das bibliotecas muito pobres de lá. É isso que eu ia te falar, quer dizer, não era só Dostoiévski que faltava. Né? Não, era tudo. Faltava Todos os muita clássicos coisa, não estavam né? lá. Eu não conhecia isso aí. Cresci também lá naquele período na Amazônia, né, em plena ditadura militar, né? E eu não sabia o que era ditadura, porque lá não havia possibilidade nenhuma de ter uma oposição na Amazônia, né? Me parece que aqui em São Paulo, Rio de Janeiro, ainda houve uma oposição, mas na Amazônia não, eles realmente dominaram, né? E já é uma outra história também. Sim, né? aí já. E é um passado já que a gente não quer ver mais, né? Justamente. Escuta aí, me fala uma coisa. E desse teu no recente livro aí, o Ladrões no Celeiro e Avante Companheiros, o que significa esse Ladrões nos Celeiros? Ladrões no Celeiro. Só ladrões, Avante Companheiros eu entendo que seja, todos nós entendemos, mas o que significa esse Ladrões nos Celeiros? É que nós temos aí é uma metáfora, né? Eu comparei nesse poema, é o primeiro poema que eu escrevo. Dizem que eu tenho uma prosa poética, mas a poesia é algo que se espalha, né? Ela se impregna em toda a manifestação humana, né? Mas a poesia estrito sensu, que é o verso, eu nunca tinha me dedicado a ele, né? E esse poema surgiu, né? Que aliás é um poema só. É um poema só. Tem as ilustrações, mas o texto sobrevive por si. Essas ilustrações, desculpe te interromper, eu procurei, as ilustrações são suas também? Não. As ilustrações... Porque não consta aí no tem apenas a lista delas aqui, com o índice de ilustrações, com os nomes que eu dei a elas. Tem algumas ilustrações famosas, né? Por exemplo, aqui é do Cândido Portinari, A Criança Morta, né? É um detalhe do quadro. É um detalhe do quadro famoso Criança Morta. Tem outro desenho do Portinari aqui, que é Os Retirantes. Cadê os Retirantes? Os Retirantes. Tem fotos do grande Sebastião Salgado. Né? A foto do Sebastião Salgado. Essa foto é dele? É dele. Eu consegui a autorização, né, da fundação, né, que cuida dos direitos autorais. Eles me cederam, né, autorizaram a publicar. Que legal. E um fotograma, aqui tem um fotograma de Terra em Transe do Glauber Rocha também. Cadê? Um fotograma, né, do Glauber Rocha. Aqui, ó. Do Glauber Rocha. Sim, mas se você tira as ilustrações, o texto ele se sustenta por si. Ele foi escrito o texto, né? É um poema, é como se fosse o Navio Negreiros, né? Do Castro Alves.
Então, é um texto engajado. Celeiros é a nação. Nós temos um país que trabalha, né? E vêm os ladrões e se apossam dos grãos dos celeiros. Está falando da Suíça, né? Não daqui. Então, pô, a nossa... Eu não posso admitir essa suíra. Não, mas, pô, você está brincando, né? Desculpa, É uma situação muito, muito estranha, né? Porque as pessoas que se arrogam o direito de caçar, né, os ladrões, eles são os ladrões, na verdade, né? Nós temos um governo de ladrões. Não sou eu que estou dizendo, basta assistir o noticiário. Né? Só ler um jornal, só ler um pouquinho. É só ver as imagens do noticiário. Né? Eu creio que eu não estou injuriando ninguém, nem caluniando. O povo está vendo o que está acontecendo, né, com o país. E não é mais, o que é pior não é de hoje. Não é de hoje. Agora as coisas estão mais escrachadas. Mas não é de hoje. Hoje você tem uma cena de tumulto. De tumulto. Uma coisa... É acachapante. Né? É acachapante. Porque você vê as coisas acontecerem, o que você não vê, você sabe o que está acontecendo e se sente meio, agora, amordaçado. Até o nosso STF está amordaçando. Justamente. Pô, ao invés de investigar o que um jornalista tirou de um depoimento sério, dado para a Polícia Federal, ao invés de investigar se aquilo é verdade ou não, é um direito que até eles teriam, que não tem. Quem tem que investigar é a polícia, eles não são investigadores, mas digamos que tenha. Eles se avoquem esse direito. Não, é igual o cara que vai prender o cara que fez a denúncia, é igual o cara que pegou a mulher transando com o melhor amigo no sofá e o cara jogou o sofá fora. O âmago da questão não é esse, pô. É esse. Você concorda? Concordo. Vai, continua, desculpa. Não, que esse assunto é apaixonante. É apaixonante. E a gente fica aí vibrando. Esse é um assunto que não tem fim, né? Mas, infelizmente não mas tem. essa questão da corrupção é verdadeira. A corrupção, aliás, que a corrupção é uma questão humana, né? É entranhada no ser humano, é inata, né? Mas, só que em alguns países tem punição, outros não. Agora, no Brasil, desvia-se o foco, né, a corrupção para pessoas. Dá-se a ideia de que se você tira de circulação 10 pessoas, ou 15 pessoas, ou 20 pessoas, né, parece que nós ficaríamos livres da corrupção. Né? Quando que o sistema que é corrupto, né? Nós temos sistema, né? Nós temos um sistema econômico, social, que ele é corrupto e corruptor, né? Hoje, para mim, a opinião minha, né, os grandes corruptores não estão na imprensa, não estão na cadeia, não sofrem processo, né? Os grandes corruptores da nação são os financistas, é o setor financeiro que traz esse país refém, né, dos seus interesses. Né? A dívida pública, que é impagável, né, que está sempre aumentando, né, que faz com que os governos fiquem reféns dos banqueiros. É de joelhos, né? Então, quem são os verdadeiros ladrões da nação? Quem são os verdadeiros parasitas dessa nação? Né? São os G10, apenas os G10, os Temers da vida? Ou será que esses são agentes, né? São agentes desse sistema, é um sistema, né? É um monstro, né, que está sugando a energia nacional há muitos anos. Pena que ele não é autofágico, né? Ele está sempre se alastrando. Né? Sempre se alastrando. Ele não se autocorrompe, né? Pelo contrário, ele está sempre em cima e jogando as pedras aqui embaixo. Né? Essa é uma imagem que eu faço. Né? Justamente. Pá, 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 pá. Então, meu campo não é economia, mas o que eu vejo é que nesse país praticamente não há mais empresário, né? Os empresários que investiam, né, na indústria, nos negócios produtivos, né, estão indo para a Bolsa. Né? Então, muitos estão pegando empréstimo para investir na Bolsa. Porque não compensa mais, mas né, essa produzir, bolsa, mas né? essa bolsa ela é alimentada por alguma coisa. Né? Senão vira uma bolha que você mete um alfinete lá e explode. É isso. Então, quer dizer, é uma coisa artificiosa, né? Então, o país vive uma grande artificialidade, não se produz, né?
Essa é uma grande questão. Mas voltando à literatura, né? Avante, companheiros. Ladrões nos celeiros, avante, companheiros, né? Qual seria a solução para isso, digamos? Como que nós vamos tirar esses ladrões dos celeiros? Né? Perfeito. Para que a produção nacional desse coletivo, porque o país trabalha, né? O país trabalha, há uma grande produção, o país produz muito. Quando os políticos deixam, né? o país trabalha. Justamente. Mas como é que vai ser isso? Será que é só por um judiciário, processos, né? Um judiciário que está se revelando aí também comprometido, né? Com o sistema, né? Um judiciário parcial, setores do judiciário que foram capturados pela política, né? Que perseguem apenas alguns, né? Nós temos aí, desculpe falar, né? Também está no noticiário, só cego que não quer ver. Como que o sujeito, né? Que até ontem, né? Até na véspera da eleição, era o perseguidor, né? Era o homem que perseguia os ladrões, que prendia os ladrões, né? Como é que no dia seguinte ele aceita um cargo, né? Para ser o perseguidor de ladrões num governo de ladrões? E que perdoa os ladrões. Ele disse simplesmente que o Onyx Lorenzetti, que praticou crime, confesso, de Caixa 2, que até semana passada era crime para prender a oposição, oposicionistas ao sistema, né? A partir do momento que ele vira ministro, uma pessoa que confessa ter praticado crime de Caixa 2, né? Não é caso mais de punição, porque ele teria pedido desculpa. Ele pediu desculpa, ele já se... É o caso do cara que é pego roubando o banco, falar, se me pegou, então eu te devolvo o dinheiro. Então, veja só, esse é o judiciário que nós temos. Né? Juízes da Suprema Corte, empresários, que são donos de empresas, que muitas vezes podem estar julgando, né? Digamos assim, em causa própria ali. Você está falando do Gilmar Mendes, especificamente. Gilmar Mendes, também não sou eu que estou dizendo, isso está na página dos jornais, né? Ele próprio não nega que ele tem empresas, né? Então, mas conquanto que outros que são oposicionistas, né, a esse pessoal, são condenados, né, porque dão palestras, né? Dão palestras. O senhor Fernando Henrique Cardoso, ele dá palestra, né, 50 milhões, 50 mil reais, 100 mil reais, porque ele é doutor, né, da Sorbonne, etc. Né? Mas outro não pode dar palestra, porque se der palestra, não pode dar palestra. Ele não fez Sorbonne, né? Não importa, né? Se ele foi presidente da República, estou falando de Lula, né? Se ele foi um camarada, o único presidente que dormiu na cama, né? Na cama real, não importa. Não importa se o presidente da maior nação do mundo, né? Estou falando de Obama, né? Elogia ele e chama ele de o cara, né? Não importa se esse homem hoje, né, é tido como preso político, perseguido político, né? Não importa, né? Então nós temos um judiciário falho, é um judiciário, é um órgão, né, de um velho Estado que está em degeneração, está em degenerescência, né? O Estado brasileiro está se desagregando. Né? Então a solução para mim, esse poema, o que eu quis dizer, é um poema engajado, né? Avante, companheiros, é a solução, é o povo se organizando. Por isso que a foto do Sebastião Salgado, com esse povo desdentado, esse povo, né? Esse povo pobre, trabalhador, né? Com essas enxadas, né? Isso aponta para um movimento do povo, um movimento dos despossuídos, um movimento daqueles que são as principais vítimas desse sistema explorador, né? Esse sistema que vem corroendo e sugando a energia nacional, né? E jogando milhares de pessoas na exclusão social. Então, quer dizer, é um poema engajado, mas eu gostaria de conversar sobre literatura, né? Mas é impossível, né, hoje, né? Pô, é impossível. No momento em que o fascismo ele vem à tona, né, ele mexe muito com os ânimos. Você vê que um dos maiores pintores, né, da humanidade foi Picasso. Ele, em determinado momento, ele não gostava muito de política também, mas teve um momento ele se engajou.
e fez aquele quadro, né? Aquele quadro Guernica, né? Uhum. E andou pelo mundo, né, com aquele quadro, ele se engajou naquela campanha antifascista. Então foi com esse espírito que eu escrevi esse poema. E é o papel, eu acho que o engajamento é o papel do artista, é o papel do literato, é o papel do escritor, é o papel do editor, porque são as vozes do povo, efetivamente. Seja de direita ou de esquerda ou de centro, mas o povo precisa ter uma representatividade isenta. E quando eu falo isenta, significa o seguinte: a honestidade da opinião. Você pode estar errado, eu posso não concordar com você. Porém, é a tua verdade que você está expondo, é a tua verdade que você expôs no livro. Isso é o que conta. Esse é o real valor da literatura, seja ela engajada ou desengajada, ou ficção, o que seja. Mas é a verdade do cara. E compra quem quiser. Ponto e basta. Agora, meu amigo, infelizmente nós estamos encerrando. Muito obrigado. Foi rapidinho, né? Puxa, muito bom. Não, bom você estar aqui, ter vindo de certa forma obrigado. longe, especialmente para nos ver. E eu fico muito honrado, eu em nome deles agradecemos muito a tua presença aqui. E olha, os teus livros, os teus editados, portas abertas e janelas também, a hora que você quiser ou precisar. Muito obrigado, Ralph, pela oportunidade, né? E eu estou contigo. Acho que nós temos de lutar para que neste país hajam espaços, né? Não se eliminem completamente os espaços em que se possa expor livremente as opiniões, né? Em que haja o debate, em que haja esse espírito democrático, né, da diversidade, em todos os sentidos, né? Porque a verdade não está com ninguém, né? Eu acho que esse país é uma construção coletiva, né, em que nós precisamos nos escutar. Perfeito. Os representantes de todas as classes sociais, né? Tem de aprender a conviver, né, dentro desse país. Esse país é nosso, esse país é nosso. Esse é um grande sonho que às vezes eu penso como você, ou igual a você, melhor dizendo, mas é que ele soa meio utópico, né? Mas a gente vai chegar lá. Vamos. Aos poucos, aos trancos e barrancos, a gente dá um passo para frente, alguém puxa dois para trás, mas a gente vai aos poucos, vamos chegar lá. Se Deus quiser, vivos estaremos. Meu caro, muito obrigado por ter vindo. Pessoal, antes de terminar com o Nicodemos Sena, que é uma pessoa formidável e na sua simplicidade um grande orador e que muitos ainda ouvirão porque ele é um emérito batalhador. Eu gostaria que muitos ouvissem e ouvissem também. Agradeço ao pessoal da técnica, Luciana, Márcio, Verão, todos os outros que aparecem por aí. Maria Estela Guedes, que através do seu site www.com, situado em Lisboa, nos insere em todo o universo lusófono. E também ao jornalista, nosso grande amigo Joaquim Maria Botelho, que fez esta ponte maravilhosa aí com esse ilustre senhor, que não será a última vez que virá, seguramente virá mais vezes, quando por aqui estiver. As portas, como disse, estão abertas. Antes eu quero deixar uma mensagem para você, já que ele mencionou o Tolstói, eu vou falar uma frase dele, que é um escritor russo que faleceu em 1910. Todo mundo, é Lev Leon Tolstói. Para que os homens possam viver a vida comum sem oprimir-se mutuamente, tem muito a ver com o que nós falamos, né? Não necessitam das instituições sustentadas pela força, mas sim de um estado moral dos homens, no qual, por convicção interior e não por força, procedam com os outros como querem que os outros procedam com eles. Parece complicado, mas em síntese é o seguinte: não faça para os outros o que você não quer que faça para você, e que a liberdade seja o cunho maior de todas as nossas cabeças e almas. Certo, professor? Certo, certo. Correto. Meus amigos, muito obrigado pela presença, paciência e até a próxima, se Deus quiser e as forças inimigas permitirem. Um abraço. Tchau, tchau.